Olá, estudantes. Iniciamos agora a correção de algumas questões aqui de forma virtual. A primeira questão que vocês tinham colocado lá na página 94 e 95, ela dizia o seguinte: a Eurásia, que vai estar postada aí a questão. A Eurásia é uma grande massa continental que abrange a Europa e a Ásia. Entretanto, no decorrer da história, certas características naturais representaram obstáculos a uma maior integração entre seus povos. Aponte quais são esses obstáculos. Os obstáculos apontados, que aparecem no mapa e inclusive na resposta, são os montes Urais, os mares Negro e Cáspio e a Cordilheira do Cáucaso. Esses são os limites naturais entre a Europa e a Ásia. Segunda questão, ela dizia o seguinte: considerando apenas o século XX, podemos dizer que houve significativas alterações de fronteira entre os países europeus e, inclusive, a formação de novos estados. Cite pelo menos um exemplo. Como resposta, aí primeiro é interessante a gente observar os mapas que virão na sequência, falando da Primeira Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, além da dissolução do Império Austro-Húngaro, que vai se tornar depois a Alemanha e outros países ali próximo, após a Primeira Guerra Mundial, que deu origem a vários estados e vários países, há também o caso da Estônia, Letônia e Lituânia, que elas são incorporadas à União Soviética em 1940, e em 1991, quando há a dissolução dessa região, esses estados voltam a ter soberania, voltam a ter independência, não pertencer mais à ex-União Soviética. Os mapas que estão colocados aí ajudam um pouco a gente a entender toda essa mudança que aconteceu ao longo da história. A terceira questão. Vários acontecimentos históricos explicam a hegemonia europeia no mundo. Sobre esse assunto, respondo as seguintes questões. Aponte resumidamente dois desses acontecimentos históricos. Então, quais seriam esses dois acontecimentos históricos? A gente pode citar as grandes navegações marítimo-comercial, com a descoberta de África, Ásia e Oceania, quando são incorporados, ainda no capitalismo comercial, esses espaços geográficos. A segunda grande alteração no espaço geográfico se dá a partir do capitalismo industrial, que é quando você tem as colônias da África e da Ásia sendo apropriada pelos espaços territoriais europeus, criando aquilo que a gente chama de feitorias e que está aparecendo aí, inclusive, no mapa postado. 3b, ela diz assim, cite ainda outro acontecimento relativo à cartografia ou à representação cartográfica do mundo e que explique esse contexto de relação com a Europa. Então, o que aparece aí? Que está apontado agora para nós aí, o mapa de Mercator, que é inclusive um dos mapas que está colocado aqui atrás na sala. O mapa de Mercator, ele traz uma visão eurocêntrica. A Europa está no centro e em cima no mapa. Essa visão eurocêntrica revela para nós uma posição de quem está acima, A ideia de que a Europa está acima. Por último, a questão 3c pergunta o que é etnocentrismo. O etnocentrismo vem do conceito de privilegiar uma etnia em detrimento da outra, ou seja, uma etnia que estaria acima ou com padrões dizendo que aquela região, aquele lugar é melhor que outro. E isso gera uma coisa que a gente conhece como preconceito, ou seja, se faz um conceito prévio de determinadas civilizações. Então isso seria o conceito de etnocentrismo.